Boa noite. Está a entrar. Alô, João. Boa Olá, noite. Francisco. Tudo bem? Tudo e contigo também? Tudo bem também. Boa noite. Estou à espera do Gostaste? Pedro. Exatamente. Então, o tema do dia está em grande desenvolvimento. Espera aí que eu acho que o Pedro iniciou no da batalha. Vamos ter que esperar mais um bocadinho. Parece que os colegas da Batalha e de Leiria são capazes de estar com problemas técnicos. Agora sim, João. Epá, o Pedro tinha iniciado na batalha, então fui lá chamá-lo para aqui. Mas ele ainda não chegou. Sim, mas ele deve estar para entrar entretanto. Deixa aqui ver. Estou a ver aqui muita gente a acenar. Olá, Rafael. Aí está. Mas a Batalha aderiu como não para participar connosco, aparentemente. Então o Pedro já entrou aqui. Ainda não. Eu acabei de lhe enviar um pedido, Tá bom, ver então se espera-se ele, mais um bocadinho. ver se ele aceita o pedido Já está a e entrar. entra. Acho que sim. Já agora cumprimentar a malta que está a assistir. Boa noite a todos. Pá, o homem deve estar com problemas de net, pá. Eu tenho aqui a mensagem de que está a entrar, mas de alguma forma não está a conseguir. Batalha Liberal Não, saiu. ele já deve entrar entretanto. O gajo deve estar com problemas de net. Olha, canta aí qualquer coisa para entreteres o pessoal. E se não, que isso então afugentava toda a gente. Não ficava ninguém para Antes de dizer tudo, nada. antes de tudo que eu. Então, e como é que foi a experiência lá nos Jovens?
Foi engraçado. Pá, gostei especialmente do seu presidente da Assembleia Municipal pronto, ter comentado a proposta que eu fiz, não é? Epá, Ele acho que é violou aquela completamente o protocolo, julgo eu, não é? Ele não Sim, sim, devia sim, poder penso que fazer sim. aquilo. Penso que sim. Não, mas é aquela lógica do nivelar por baixo, não é? Completamente. Se há- Como é lógico, quem não paga imposto não será beneficiado pela redução do mesmo, não é? Mas isso não implica que não se deva ser feito, não é? Mas pronto, Exato. foi uma boa experiência e é uma boa iniciativa, não é? Se queremos atrair o pessoal mais jovem para a área mesmo da política e das decisões, temos de lhes dar a oportunidade, não é? Portanto, foi uma experiência positiva. Vocês na escola fizeram alguma espécie de simulação interna para decidir quem é que ia representar a escola? Cada uma das escolas, porque havia várias escolas representadas, na verdade. Sim, aquilo foram convidados os alunos, né? E depois o pessoal ia se inscrevendo, elaborávamos as propostas, cada um. Uhum. Depois tínhamos uma discussãozita entre nós. Espera aí, olha, o Pedro está-te a pedir para o deixares entrar. Não sei, se calhar tens de mandar convite. Espera aí. Se não começamos sem Eu, ele, que ele eu, também eu não é muito importante. enviei-lhe novo convite. Olá a Agora todos. sim. A Ah, minha net está. finalmente. Pá, foi mesmo às 9h59 que a minha net deixou de funcionar e tive que mudar Tá de zona, bom. tá bem? Desculpem lá o atraso. Já começaram muito? Não, Não, a gente só tivemos aqui a fazer conversa. Oh não, é isso mesmo, é manter o pessoal aqui online enquanto eu estava aqui com problemas, obrigado. estamos só Vamos nos arrancar, que estamos preâmbulos. atrasados. Vamos arrancar, que estamos atrasados. Força. Então, olá a todos, boa noite. Eu sou o Pedro, já estive aqui semana passada com o Francisco também. Quero apresentar também aqui o João, que é o nosso colega de Leiria também, mas ele está aqui na conta de Porto Mós, pronto, também para manter a tradição, que já começou a semana passada. Nós hoje vamos falar, como nós falámos na descrição, vamos falar essencialmente do tema atual desta semana é a Superliga Europeia, que foi basicamente o assunto que teve a oportunidade de nascer e falecer em 48 horas. Também vamos falar de uma pergunta da semana passada, que foi essencialmente sobre o papel dos jovens na política. E é essa nós vamos ficar na segunda parte do nosso programa, entre aspas. Só quero deixar aqui duas notas também de menções honrosas, que nós não falámos, que não vamos falar, mas foi basicamente o estudo sobre a pobreza da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que basicamente concluiu que 1 em cada 10 trabalhadores que trabalha está em situação de pobreza, e também a questão de ser 20 do 4, que é o 4 e 20, portanto, da liberalização da erva, que também é uma bandeira do nosso partido. Pronto, e eu acho que feitas as apresentações, acho que estamos pronto a começar. Vou fazer uma pequena introdução do que está a passar. Então, nós basicamente escolhemos a Superliga para esta semana por duas razões muito simples. Pedro, desculpa lá interromper. Estão aqui a dizer que não dá para te ouvir. Não sei se consegues ou falar mais alto Consigo. ou Está outro melhor? microfone, não sei. Estão aqui a. Vou falar mais alto então. Está melhor assim? Deem-me lá feedback para ver se é mais Pá, fácil. eu estou a ouvir bem, a malta que está a Também estou a assistir. ouvir bem. Epá, o meu microfone está no alto, pá. Está no máximo. Pá, mas agora não sei. Não sei ver isso. Pá, isso deve ser um problema de juntas. É a estratégia que é para quanto mais baixo falares, mais atenção as pessoas prestam. Portanto, isto está tudo Então, eu vou pensado. falar mais próximo então. E um bocadinho mais alto então. Pode ser que. Está igual. Pá, mas eu não sei mudar isso, pessoal, agora. Pá, caso não dê mesmo, tiras o micro, tiras os fones, não sei. Pois eu nem estou com fones nenhums. A cena é essa. Eu estava com uns, mas. Então. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Espera aí um segundo. A caixinha, não sei se vai dar. Espera aí. Acho que já está a ouvir melhor. Está melhor, está. Pá, eu acho que isto era tudo estratégia para queimarmos um bocado de tempo, que a gente não tinha assunto para falar durante 40 e tal minutos. Então, acho que 7 já passaram, portanto, estamos no bom caminho. Está melhor assim? Conseguem-me ouvir melhor? Muito melhor, sim, senhor. Conseguem, mas agora não consigo ouvir a vocês. Pá, pessoal, esqueçam. Está. Não nos consegues ouvir? E agora conseguem ouvir?
Sim. Perfeitamente, sim. Epá, mas agora não consigo ver a vocês. Então agora estão... Vejam lá agora. Está ok? Acho que está Pá, bom. Está Para mim desculpem ótimo. lá, está. mas pá, pessoal, isto não estava com estes problemas semana passada. Pronto, esta semana aconteceu, peço desculpa por estarem a acontecer. Então, basicamente, esta semana nós vamos falar aqui da Superliga, como eu estava a dizer. Espero que esteja ok. Desculpem lá aqui os 10 minutos iniciais. Mas nós escolhemos este tema por duas razões assim muito importantes. E a primeira de todas que nós temos que falar é sobre nós sentimos que há aqui um conflito de interesses um conflito entre princípios do liberalismo, podemos assim pôr em causa, que é por um lado a liberdade das instituições de fazerem o que querem e das pessoas, e ao mesmo tempo também põe em conflito a questão do princípio da meritocracia e do livre mercado, que também alguns podem argumentar que está em causa. E a segunda razão, também muito importante e que torna isto tão curioso, é o facto de nunca ter sido implementado no desporto europeu. Isto é bastante mais comum na América, mas também a fase de implementação destas ligas já foi há, se for preciso, 40, 50 anos. Portanto, é completamente pioneiro. Portanto, eu posso explicar um pouquinho o que está a passar às pessoas que não sabem o que aconteceu. Mas basicamente, assim, uma série de clubes bastante populares na Europa, ou talvez os mais populares do mundo, decidiram fazer um consórcio e criar a própria Liga Transnacional de Competições Europeias, basicamente para rivalizar ou para substituir a atual Champions League, como temos assim. As principais diferenças são essencialmente duas. É que basicamente os clubes agora que lá participam passam a ter um lugar cativo em vez de se terem de qualificar por mérito. E o segundo impacto é obviamente o financeiro, porque só à partida sei que estes clubes estão supostamente preparados para receber 300 milhões de euros e por cada ano é esperado que recebam cerca de mais de 300 milhões de participação. E eu agora, para não me alongar muito mais e para isto ser uma conversa, eu gostava de perguntar se algum de vocês agora quer pegar no tema e fazer as honras de começar. Força. Senhoras primeiro, João, força. Senhoras primeiro, então vá, começo eu. Vamos lá ver. Costuma-se dizer que não se deve misturar política com futebol. O objetivo aqui, de facto, não é falar de futebol, até porque são sempre temas muito sensíveis e que geram, enfim, vai ao nosso âmago enquanto indivíduos. Mas, e falando politicamente, parece-me a mim que é bastante óbvio que todo este processo acaba por cair, pelas notícias das últimas horas, acaba por cair exatamente pela questão emocional, em que os fãs, que são quem suporta os clubes, ao fim e ao cabo que são os seus clientes, como dizem os presidentes do Sporting, que alimentam financeiramente os clubes, estão descontentes com a situação. E os clubes estão neste momento a sentir essa fragilidade e aparentemente vão recuar e vai acabar por não ir para a frente. Seja como for, parece-me que nada vai ficar como de antes. Da forma como eu vejo, a FIFA e a UEFA, porque neste caso estão juntas, constituem um monopólio da organização dos clubes, das organizações competitivas do futebol. E como qualquer monopólio, tem, enfim, problemas graves que limitam a concorrência e tornam tudo isto mais complicado. Isso também foi bastante visível, porque assim que estes 12 clubes anunciam a criação da Liga, da Superliga Europeia, como eles lhe chamaram, começou de imediato a chantagem. Não podem participar nos campeonatos nacionais, não podem participar nas outras competições europeias, embora isso também não fosse o objetivo deles, e inclusive os jogadores que jogassem na nova Superliga não poderiam ser selecionáveis para a organização do campeonato do mundo. Que me parece a mim que neste caso já entra por outros problemas de ética, digamos assim. Uhum. Mas mesmo sem irmos por aí, há nitidamente um abuso de uma posição dominante, que eu acho que é má. Eu acho que não beneficia ninguém, não beneficia os clubes, não beneficia o futebol de uma forma geral. E se confirmar que a Liga não vai para a frente, que a Superliga não vai para a frente, acaba por vencer exatamente utilizando a força que detém de uma posição dominante
que a conseguiram por mérito, não está em causa, mas que ao mesmo tempo acaba por ser contraproducente. João, posso fazer uma pergunta aí na tua argumentação? Posso só fazer uma pergunta? Força, só para ter uma conversa também. Tu achas também que, na altura, os clubes, acho que é importante falar disto, é que os clubes estão a falar em nome dos fãs ou estavam a falar em nome dos donos? É que muitas vezes, eu penso que muitas vezes eles estão só a argumentação vem muito da base dos donos, e é verdade que são eles que são realmente a propriedade deles, mas realmente o fazem em nome de milhões e milhões de sócios, pronto, que não tem a mesma definição aqui em Portugal, mas que é verdade, também apoia o clube financeiramente. Não, tens toda a razão. Aliás, é um aspecto engraçado porque a UEFA e a FIFA, apesar da sua posição dominante, percebem que o futebol vive dos fãs e vive também dos clubes pequenos. E a necessidade que estes clubes tiveram de se emancipar, digamos assim, resulta daquilo que eles consideram que são uma alocação indevida das verbas. Porquê? Porque estes 12 clubes, em princípio, vêem-se como os clubes que geram mais receitas, porque, vamos ser honestos, de facto é para ver o Manchester United e o Barcelona jogar à bola que os fãs pagam, não é para ver o Maribor contra o Dinamo de Zagreb, com todo o respeito que esses clubes merecem, obviamente. Mas a FIFA e a UEFA, como percebem que, de facto, sem esses clubes não há futebol e não há competições, sempre tentaram limitar um pouco a distribuição das verbas. Estes clubes não acham isso e acabam por, como dizes, os sócios, os acionistas, porque também grande parte destes clubes já nem são dos clubes em si, já são de acionistas, são sociedades anónimas. Tenho dúvidas no Barcelona, mas sim. Barcelona, sim. São quase todos. Quer dizer, vão à procura desses milhões que eles julgam que lhes são devidos. E é engraçado ver que o monopolista acaba por defender mais os clubes pequenos do que os próprios clubes em si. Eu acho que esse aspecto também é muito importante, como disseste. Eles foram nitidamente à procura do dinheiro, à procura dos milhões. Também por trás estão os irmãos Glazer, os donos do Manchester United, que trazem a experiência da NBA e da NFL, etc., dos Estados Unidos, e que eu julgo que lá na cabeça deles pensavam que podiam implementar isso aqui na Europa. Eu penso que o Tottenham também tem um clube lá qualquer na América, acho. Não sei se é os Rams, se é os Chargers, não tinha certeza, mas acho que também Desconhecia. Deles também é. Olha, acho que agora a primeira parte está bom, depois voltamos aqui, se for, parece bem. Francisco, queres agora pegar-te um bocadinho? O que é que tu achas? Quero sim, senhor. Olha, eu começo por discordar com a primeira coisa que o João disse. Tu disseste que não se devia misturar política com futebol. Eu, neste caso, acho que se tem mesmo de misturar política com futebol. E dou-te um exemplo muito, muito claro disso. Tu, como sabes, a taça, o Mundial vai ser disputado no Qatar. Eu não sei se algum de vocês sabe quanto dinheiro é que o Qatar vai investir ao todo só para esse evento. Algum de vocês tem alguma ideia? Não. Números absolutos. 2 bilhões para aí. Dizes quanto? Não percebi? 2 mil milhões de euros, mais ou menos. 2 bilhões de dólares. O que é previsto é que o Qatar invista cerca de 187 mil milhões. 187. Agora, Pedro, quantas tapas é que é isso? Se calhar fica por baixo. Investimentos. Nesses investimentos está incluído estádios, não é? Autoestradas, tudo o que é infraestrutura, esse tipo de coisas. Portanto, aqui claramente também é uma questão política. 187 mil milhões é cerca de 80% do nosso PIB. Ok? Portanto, essa decisão de acolher o Mundial vai certamente moldar tudo o que são as políticas dos próximos anos daquele país. E agora imaginem, caso este folclore, caso isto vá tudo para a frente e os jogadores sejam impedidos de participar no Mundial, imaginem o impacto que isso não terá para o Qatar. Portanto, parece-me que isto, de certo modo, é também uma questão política. Depois, é como tu disseste no início, Pedro, isto é um tema fraturante, em especial entre liberais, não é? Porque estão aqui dois valores em jogo. Temos por um lado a meritocracia e temos por outro os monopólios, porque não haja dúvida nenhuma, a UEFA e a FIFA constituem claramente o monopólio da organização dos eventos desportivos e todo o liberal
é contra os monopólios. Nós somos defensores da livre concorrência, do livre mercado, não é? E claramente que não existe nenhuma organização com capacidade de fazer concorrência à UEFA e à FIFA no que toca à organização desse tipo de eventos. O Gui já andou em tapas. O Gui já andou em 38 tapas. 38 tapas? Ok, 38. pronto. Já temos o cálculo da semana. Exatamente. Desculpa, Exatamente. Pronto, com isto tudo estava a dizer, exatamente. Portanto, para qualquer liberal, aparentemente será legítimo o combate àquilo que é um monopólio, o monopólio da organização dos eventos desportivos. Ok. Desse ponto de vista, é válida a opinião do João e concordo, de certo modo, com a sua opinião. No entanto, para mim, levantam-se outros valores. A questão é, a meu ver, não se combatem monopólios com cartéis. E parece-me que aquilo que estes clubes estão a fazer, estes 12 clubes nomeadamente, é formarem um cartel, não é? Nós somos os 12 que mandamos no futebol e é como o João disse, as pessoas veem a Champions League para ver o Manchester City e o Barcelona, não é para ver o Dinamo Zagreb, é verdade. E isso é lógico que se esta competição for para a frente, a Champions League sofrerá imenso, e a UEFA também, mas pelo simples facto desta tal Supercopa, Supertaça Europeia, Superliga Europeia, perdão, do acesso não ser pelo mérito esportivo e de haverem já 12 clubes, pelo menos, com lugar cativo, vai contra o princípio da meritocracia e acaba por ser, de certo modo, uma escolha arbitrária, diria eu. Certo. Porque esses 12 clubes irão receber verbas enormes sem darem provas de que o mereceram em iguais condições do que os outros clubes. Não sei se me fiz entender nesta parte. Sim. Só tenho uma questão. Sim, só tenho uma questão. Que é, Francisco, tu falaste da questão do... Eu não concordo tanto da visão que eles sejam assim monopolistas, sem dúvida. Eu penso no desporto, há sempre, transversalmente em todos os países, há sempre uma entidade organizadora. Ou seja, aliás, eu concordo que em muitos sítios pode haver um efeito monopolizador. Não concordo que a FIFA seja o melhor exemplo. Aliás, acho que de todos o futebol talvez seja dos desportos que melhor funciona nesse aspecto a nível meritocrático. Porque, por exemplo, se vamos comparar com as ligas americanas, e sim são monopólios em que há a entrada, uma regulação de quem entra, quem sai, de quem joga, quem não joga. Enquanto no futebol, pronto, queremos que não, claro que ainda há a questão do fair play financeiro, que nem muitas vezes nem sequer é implementado, mas muitas vezes tenta-se primar pela competitividade. Mas força, o facto de ser um monopólio virtuoso não faz dele menos monopólio. Exatamente. Qual é que é a solução? A questão é essa, eu acho que não seja monopólio, João. Eu acho que não seja monopólio. Eu acho que não é forma eficiente. Imagina, a solução que nós temos é o quê? Pronto, juntarem essas federações 4 em 4 anos e organizarem o Mundial sozinhas. Basicamente já é o que faz. Se elas pertencem à FIFA... Estão lá os representantes da FIFA, que são eleitos pelas federações. Imagina, eu concordo que haja uma entidade global que depois mesmo que regula o jogo e uniformize o jogo, até por ser que existe. Deixa-me dizer-te de outra forma. Os Jogos Olímpicos não têm um campeonato do mundo de futebol. Está limitado a sub-23 e depois tem, julgo, 3 jogadores. Porquê? Porquê que quando o basquetebol veio para os Jogos Olímpicos não podia haver, ou melhor, jogadores da NBA não podiam participar nos Jogos Olímpicos? Agora já podem, entretanto isso foi corrigido. Eu concordo contigo. Para mim, enquanto consumidor, é sem dúvida bom que exista um monopolista. Porque, olha, para te dar outro exemplo também ligado à área, eu fiquei muito triste quando a Liga dos Campeões foi para a Eleven Sports. É que eu não tenho dinheiro para assinar a Sport TV para ver o campeonato nacional, a Eleven Sports para ver a Champions League e mais não sei o quê. Eu preferia que a Netflix tivesse lá tudo, para eu não ter que aderir à Netflix, à Amazon, à HBO. Não é? Ou seja, de facto, este monopólio acaba por ser bom para o consumidor também. Mas isso não significa que não tenha muitos defeitos e muitos problemas que acarretam,
que vem dessa posição dominante e que esta tentativa de criação da Liga acabou por demonstrar que eu acho que é absolutamente imoral impedir um jogador de futebol de representar o seu país porque joga na Liga errada. Eu acho isto completamente imoral. Isto é um abuso claro de uma posição dominante. Aliás, houve um conjunto de advogados que veio dizer que a UEFA não tinha hipótese e que não poderia fazer isto, etc. E eu, do ponto de vista humano, estou com eles. Não quer dizer que eles tenham razão ou não, mas acho que é assim. Já agora também só para um pouco de contraditório, se calhar já nos estamos a alongar muito tempo com este tema. Depois também queria dizer a questão do mérito, a questão do mérito é um pouco, não é tão direta. Os clubes que formaram estes 12 clubes, mais os 3 que entretanto iam aparecer, mais os 5, não sei o quê, que o objetivo era serem 20, tiveram... Bom, para já são clubes que estão sistematicamente nos melhores resultados da Liga dos Campeões e, portanto, têm um mérito acumulado. Não têm o mérito da época, sem dúvida nenhuma, mas têm um mérito acumulado. E depois também têm o mérito, e este é ainda mais dúbio, têm o mérito de ter a coragem de fazer aquilo que fizeram e que vão aparentemente pagar um preço bastante elevado pela coragem que tiveram. Portanto, a mesma questão do mérito é relativa. Agora, do ponto de vista da competição, sem dúvida nenhuma. Eu também não gosto da situação. Ok. Deixa-me também só intervir assim um pouco no João, porque eu acho que o meu argumento consegue revelar como é que a Superliga tem impacto, ou seja, consegue fazer a transição de um modelo que é mais ou menos competitivo, que neste momento é competitivo, porque nós temos basicamente, cada país tem basicamente a própria liga e depois temos uma organização europeia que faz a questão dos jogos transnacionais, que é bastante mais competitivo que, por exemplo, que as ligas que existem noutros países. E eu basicamente gostava de dividir isto basicamente na motivação, entre aspas, para a criação da Superliga, que nós já fizemos aqui um breakdown muito bom, que é a questão dos motivos financeiros. Mas pronto, basicamente podemos todos primeiro ir por aí, que a inspiração foi sempre, sem dúvida, americana e que vem daí a antecedência e pronto, nomeadamente no futebol, da NFL, da NBA, do beisebol, e em que basicamente o que estas ligas fazem, conseguem, sem dúvida, como o João disse, ter da perspectiva do consumidor resultados bastante favoráveis, porque elas são as ligas que geram maior receita por jogo, são aquelas que geram maior receita por consumidor também, por espectador. Portanto, ou seja, podemos assumir que aparentemente estas ligas são as mais bem-sucedidas. A questão é que o argumento que não são, e acho que a questão vem um pouco por aí, é porque imagina, estas ligas ou garantirem este espetáculo de alta qualidade entre 20 equipas, basicamente secam o mercado profissional que devia existir à volta, em que basicamente não existe qualquer tipo de futebol profissional, de futebol americano profissional nos Estados Unidos, além da NFL, o mesmo para o basquete, além da NBA, o mesmo para o beisebol a seguir à MLB e o mesmo para o futebol americano, futebol europeu na MLS. Ou seja, eles conseguem, sem dúvida, forçar a posição de maximizar receitas, maximizar entretenimento, mas é às custas de secarem todo o mercado profissional que existe ou que poderia existir na América. É um pouco por aí. Eu até depois fiz umas poucas contas, que eu depois até posso falar, que eu penso que a Superliga tem os mesmos moldes, ou seja, a ideia não digo que a ideia é secar ou queimar os mercados das ligas nacionais, mas é o efeito que vai ter, porque quer queremos, quer não, o poder atrativo, como o João disse, e eu concordo, também sou fã, é claramente que o que vai acontecer, ainda por cima que o calendário é tão extenso da Superliga, vai acontecer que os espectadores vão claramente dar mais atenção a esses jogos, e mesmo as equipas que já não precisam do campeonato para virtualmente nada, para se qualificarem, têm muito mais incentivos para se qualificarem para a Superliga e terem uma boa performance, onde as receitas são muito maiores, do que se focarem na Liga Nacional, onde as receitas vão ser francamente menores e os espectadores também menores, e claramente também perderá prestígio, obviamente, de ser campeão desse país. Mas eu quero falar, mesmo assim, de números, acho que é muito interessante, porque a Superliga é suposto dar, em média, acho que é suposto dar 2,5 vezes os valores que dá a Champions League a um clube médio, destes clubes que lá está. Ou seja, é uma grande diferença e basicamente permite triplicar também o orçamento que eles têm, depende da compensação variável que eles tiverem, 2,5 a 3 vezes. Basicamente eles conseguem triplicar o orçamento deles. A questão é que imagina, ou seja, eles têm basicamente um aumento em receitas que os grandes clubes vão ter,
vai ser à custa dos partidos, vai ser não só à custa dos clubes mais pequenos que vão perder essa receita, mas também à custa da globalidade do mercado de futebol. E eu posso explicar porquê. Eu tinha aqui as contas que eu fiz. Por exemplo, a JP Morgan previa, como eu disse, que a Liga gerasse 7 mil milhões por temporada, daqui a uns anos, nem sequer era agora, ou seja, 2 vezes e meia o valor atual que a Champions League gera. O El País, no entanto, dizia que na Liga Espanhola as perdas estimadas eram de cerca de, só nas primeiras épocas para a Liga Espanhola, seriam mais ou menos entre 20% a 40%. Porque fazia as contas para 1,8 mil milhões de euros e pronto, eu ajustei depois para o valor que a Liga gerou. 40% parece-me exagerado, mas entre 15% e 20% já não me parece exagerado. E se nós formos considerar, portanto, a quebra da receita da Liga Espanhola e extrapolarmos para as outras ligas, há uma perda conjunta de somando Champions League e somando a perda destas Big Five, há uma perda mais ou menos de, se eu não me engano, de cerca de 9 mil, não 9 mil milhões não, mas de cerca de 5 mil milhões, e o resultado líquido, ou seja, se nós fizermos a questão de somarmos a perda das receitas das ligas nacionais, mais a perda das receitas da Champions League, e depois ajustarmos para a diferença com as receitas adicionais da nova liga, vamos ter uma perda líquida no mercado global de futebol de cerca de 2 mil milhões por época. Ou seja, o que acontece é que nós liberais muitas vezes usamos o argumento de aumentar a fatia, em vez de nos preocuparmos logo com a distribuição da fatia do bolo, acho muito importante. Neste caso é muito mais perverso, é que nós estamos a diminuir o tamanho do bolo e estamos a aumentar a fatia dos mais ricos, que é a custa dos mais pobres e da totalidade do mercado de futebol. E é um pouco por aí que eu queria pegar. Ou seja, isto vem tudo um pouco por cabeça. Obviamente isto é tudo previsões, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu penso que a Superliga é um mecanismo de distorção do mercado que já funcionava mais ou menos como competitivo. Apesar de ter falhas, era o mais competitivo que nós tínhamos no mundo. E eu penso que a Superliga vinha por essa questão em causa e os números também ajudam um pouco a suportar essa visão de uma transferência do mercado mais ou menos competitivo, como eu disse, para um mercado assim mais concentrado, mais oligopolista e que, portanto, gera perdas tanto para os clubes mais pequenos como para a sociedade ou para o mercado global de futebol no geral. E além de falar dos argumentos morais, que nem vou tocar, mas, portanto, este foi basicamente, calculando mais ou menos assim os números, foi assim mais ou menos, e também lendo, foi assim que eu cheguei à conclusão que eu não podia de todo apoiar a Superliga, e por isso sinto que a meritocracia e a competição, neste caso, para mim, ganha muito mais relevo nesta situação do que a questão da liberdade dos donos dos clubes, pronto, e apesar de ter que respeitar. E esta é a minha opinião, o que é que vocês acham também sobre isso? Certo, olha, foi aquilo que eu tentei passar há bocado. Por um lado compreendo essa tal necessidade ou legitimidade até dos clubes decidirem aquilo que querem e de não terem de andar sob a alçada da FIFA e da UEFA, mas por outro lado estou como tu, parece-me claramente que se cria uma espécie de cartel com isso, que seca completamente o mercado e depois é a questão do mérito, é muito questionável porque é que esses 12 clubes vão ter lugar para sempre, não é? Mesmo sem, por vezes, darem provas de que o merecem. Portanto, se eu tivesse de formar uma opinião vincada e de assumir plenamente qual é que é a minha opinião em relação a este tema, eu diria que sou contra. Penso que o mérito se sobrepõe a essa tal verdade também e à legitimidade que os clubes têm para fazer isto. Okay. Algumas palavras finais, João? Sim, eu só discordo na legitimidade. Eu como liberal acho que cada um deve ter ou deve procurar fazer aquilo que é melhor para si. E normalmente, ao procurarmos aquilo que é melhor para nós, acabamos por distribuir ou criar riqueza à nossa volta. As contas que tu fazes, Pedro, são muito interessantes e eu não as ponho minimamente em causa, porque acredito de facto que exista um poder destruidor de mercado. Não ponho a destruição do mercado em causa, mas coloco a qualidade do sistema atual. É que todos os clubes portugueses, sem exceção, estão falidos. Os mais pequenos, volta e meia, fecham portas mesmo, e os maiores só não fecham portas porque isto é Portugal.
E já tivemos a RTP a financiar a aquisição do Futre, e já tivemos outras situações, e a famosa situação das ações do Benfica como garantia de já nem sei do que, acho que era um caso fiscal ou coisa assim do género. Sim. A verdade é que no atual modelo, exatamente, a verdade é que no atual modelo os clubes não conseguem sobreviver. Todos os clubes perceberam que existe um círculo virtuoso. Investes na equipa, ganhas e se traz-te mais dinheiro. Só que até conseguirem chegar ao nível dos grandes que chegaram, vamos ser honestos, nenhum conseguiu o ciclo. Aquilo que alguns conseguiram foram investidores estrangeiros que trouxeram o dinheiro suficiente para o fazer. Nomeadamente os grandes magnatas russos e do petróleo que investiram nos clubes ingleses. Portanto, o círculo virtuoso ninguém o conseguiu fazer, mas todos eles o procuram. E é por isso que o Porto está como está, o Benfica está como está e o Sporting está como está. Talvez o Benfica esteja um bocadinho melhor do que os outros, mas este sistema não tem futuro. E as receitas que a UEFA e a FIFA geram, no atual mercado, que até pode ser maior do que o outro, não são suficientes para manter isto. Portanto, enfim, fazendo um bocadinho aqui o papel de advogado do diabo, a Europa League seria uma destruição, que seria criativa ou não, depois o futuro Sim, diria. Não vale a pena estar a fazer previsões mas que seria uma destruição do atual sistema, que também eu julgo que não tem grande futuro, ou melhor, é um sistema que é mais lento, mas acontece exatamente a mesma coisa, que é os maiores são cada vez maiores e os pequenos cada vez mais pequenos. Ok. Parece-me, acho que já percebemos, João, também esse argumento também concordo, mas também acho que não vamos agora alimentar mais o tema, essa depois é uma parte já mais reformista, que isso serão os especialistas da bola que a farão. Exatamente. Ou então na CMTV também, se quiserem ver, também está lá o comentário do Boom. Pronto, agora vamos passar à segunda parte. Isto foi de umas perguntas que nós recebemos na página de Porto Mós Liberal, eu penso, a semana passada, ou do Leiria Liberal. Foi na de Leiria. Peço desculpa. Foi uma pergunta do... Foi sobre... Foi sobre o Castelo de Porto Mós, ou foi sobre o Castelo de Leiria? Foi sobre o Castelo, as instalações no Castelo. Era de Leiria. Leiria. Só que era de Porto Mós. Vamos seguir aqui, era basicamente o senhor perguntou sobre a situação atual dos jovens na política e basicamente sobre a forma mais eficaz de os atrair, ou primeiro reconhecer se há problema, se sentem que há um problema de falta de participação da juventude na política, e segundo, se houver, sim, e mesmo que não houvesse, qual é a forma mais eficaz de os atrair, de os chamar para a discussão, de poder colaborar com eles. O que é que você... Acho que o Francisco queria falar muito neste tema, certo? Portanto, olha, vou passar há bocado eram as senhoras primeiro, mas agora são os jovens. Agora os interessados. Exatamente, está certo. Olha, eu acho que é um tema muito interessante e acho que é um tema muito relevante. Se nós formos a pensar quem é que irá decidir o futuro do nosso país, são aqueles que atualmente são jovens. Portanto, é sempre bom que eles e que a malta mais jovem se comece a integrar na política e que ganhe algum interesse. Claro que isso cada um gosta do que gosta e não se obriga ninguém a gostar de nada, mas é uma parte essencial da nossa sociedade. Na minha opinião, eu penso que os jovens ligam um pouco àquilo que são as ideologias. Acho que nós ligamos mais àquilo que são as causas. Sim, nós procuramos defender causas e não ideologias. E, como vocês têm visto, penso que têm essa percepção também, os partidos que melhor têm abraçado certas causas são aqueles que atraem mais jovens. Todos nós sabemos, e é notório, aquilo que é a dimensão do Bloco de Esquerda, por exemplo, no que toca aos jovens. Porquê? Porque era o único partido, isto se calhar há uns 3, 4 anos, dos únicos partidos que pegava nas causas de direitos humanos, nos direitos das comunidades LGBT, tudo causas que faziam sentido aos jovens, causas também relacionadas com a liberdade, e parece-me que a direita adormeceu um pouco nesse assunto, deixou-se andar e não se agarrou a essas causas, pelo que não conseguiu atrair jovens. Mesmo a causa do ambiente, muita gente com quem eu falo da minha idade tem a ideia de que nós só conseguimos salvar o ambiente
se abdicarmos, de certo modo, de certas coisas que temos hoje em dia na nossa vida, da nossa estabilidade económica, da nossa pujança financeira. E isso não me parece de todo verdade, mas pode ficar uma conversa para outro... Eu acho que isso até muitas vezes, até é um pretexto muitas vezes para incidir depois o comunismo aí no meio. Comunismo e acho que é o pretexto, porque sem dúvida no modelo capitalista em que vives, tu consegues, sem dúvida, ajustando, pronto, talvez incentivos e mesmo no investimento público, consegues mudar a situação energética ou a situação climática que tu sentes, os maiores dramas que tu sentes. Demora tempo, mas consegues fazer esse trabalho. Não é comunismo, só se for através da pobreza, consegues reduzir o teu impacto. Mas não só, eu nem penso assim, eu até diria outra coisa. Tu, para te preocupares com questões ambientais, tens de ter uma certa estabilidade económica. Nós todos aqui, nomeadamente nos países europeus, preocupamos com temas como a poluição dos oceanos, a reciclagem e todos os outros, quanto que se tu fosses, por exemplo, para o Brasil, para uma favela, ou que fosse um desses bairros feitos com chapas de metal e etc., tu não ias dizer a um morador de lá que tem de fazer reciclagem, não é? Primeiro está a estabilidade económica, nesse caso ninguém tem sensibilidade para questões ambientais sem primeiro garantir e assegurar que consegue ter pão na mesa. Portanto, essa ideia de que nós só salvamos o ambiente se abdicarmos do nosso estilo de vida não me parece de todo correta. Mas nem era este o ponto que eu queria focar. Eu acho que o que atrai os jovens para a política é eles sentirem que podem fazer a diferença e que conseguem ter a capacidade de tomar, a capacidade e a oportunidade de tomar decisões que possam influenciar as suas vidas e a vida dos seus colegas. E depois, claro, há aqui outra questão. Ninguém consegue jogar um jogo não sabendo as regras do mesmo, não é? Portanto, se existe algum desconhecimento sobre o funcionamento da nossa sociedade, e isto aqui não estou a falar de ideologias políticas, não estou a falar do que partido A ou B defende, estou a falar da nossa sociedade, quais é que são as competências do poder local, por exemplo, dos outros do governo do nosso país. Se não houver esse conhecimento, é lógico que pouca gente se vai interessar por esses temas, não é? Eu não me parece de modo algum que devam ser ensinadas ideologias políticas na escola. Discutiu-se muito isso, eu não concordo com isso, acho que isso é perigoso, ter uma figura de autoridade a dizer o que é que o partido A ou B defende. Sim, e eu concordo com isso. Eu vejo isso por mim, a malta da minha idade, com 17 anos, se tiver um professor que seja mais de esquerda a falar sobre o bloco de esquerda, é muito mais propício de vir a partir desse, não é? Portanto, isso é perigoso, acho que essa iniciativa, ou melhor, a definição da cor política de uma pessoa tem de ser uma coisa totalmente individual. Agora, existem, como é lógico, algumas ferramentas que podem estimular o interesse para que a pessoa depois, individualmente, defina a sua cor política. Nomeadamente esse tipo de coisas que eu estava a dizer, seja formações, o que é que consiste o poder local, esse tipo de coisas, e também promoção de debates nas escolas, por exemplo, de modo a que tivéssemos sempre as duas perspectivas, ou seja, era uma forma de se transmitir alguns conceitos ideológicos de uma forma imparcial e justa. Parece-me que esse é um problema que nós temos, é algum desconhecimento, diga-se assim, dos jovens nessa área, mas é o seguinte, é uma área essencial e se nós queremos preservar a saúde da nossa democracia, é importantíssimo que os jovens se interessem por esta área, não é? E se envolvam. Claro. João, tens uma palavrinha também ou posso ir eu agora? Se quiseres ir à frente, eu posso ir depois. Então eu vou à frente porque quero pegar naquilo que o Francisco disse. O Francisco tem umas propostas que eu também concordo. Nomeadamente, aliás, eu ia usar essa parte das causas, era um dos argumentos que eu ia usar, mas pelo visto já está coberto, portanto eu não vou tocar nisso, está perfeito. Mas quero pegar nisso mesmo que tu disseste, das causas, que os jovens estão muito mais interessados por causas, em vez de partidos, para justificar o argumento inicial que dizem que os jovens não estão interessados por política. Porque este argumento que é feito, em que se diz que os jovens não estão interessados em política, é basicamente feito em indicadores que mede a participação política, ou por exemplo, a participação política ou o gosto político dos jovens por determinados partidos políticos. Por exemplo, sabe-se que mais de 50% dos jovens não se sentem representados pelos governantes. Ou entre 15 e 24%, ou entre os jovens entre os 15 e os 24 anos, não revela qualquer interesse por partidos políticos, não pelas causas. Ou seja, claramente aqui penso que os números também não estão a revelar o verdadeiro interesse dos jovens, que é maior
àquele que é pensado. Ou seja, eu quero acreditar que o problema nem é assim tão grande, é o meu argumento, que o problema nem é assim tão grande, porque naturalmente o que houve foi uma mudança do paradigma em que os jovens deixaram de primeiro juntar um partido e depois adotar as causas para fazer o trabalho contrário, que foi primeiro identificar as causas que os mais preocupam e depois encontrar o partido que melhor respondesse a elas. Pronto, isto por questões da evolução da informação das redes sociais, mesmo a própria literacia também tem muito a ver com isso, que a pessoa, como o Francisco disse, as pessoas passam a ter a capacidade de pensar um pouco mais por elas próprias nesta fase importante. Agora, eu acredito também, como o Francisco disse, que isto continua a ser um problema, obviamente, e nós podemos ver, nem tanto na IEL, mas nos outros partidos, que basicamente há uma segregação entre jovens e entre dirigentes políticos, porque basicamente existe os jovens nas juventudes e existem depois os políticos a sério a partir dos 30. E é basicamente nunca há um overlapping de temas, basicamente é tudo o que é problemas específicos dos jovens só fala a juventude. E tudo o que é problemas não específicos dos jovens só fala as pessoas mais séniores do partido. A questão engraçada é que, naturalmente, as juventudes nunca vão ter a mesma projeção, as juventudes partidárias nunca vão ter a mesma projeção, o mesmo conhecimento técnico, porque somos jovens ainda no início da nossa curva de aprendizagem, ou mesmo a especialização nesses assuntos. Pronto, e penso que muitas vezes tem que haver essa interligação entre as partes mais jovens do partido e as partes mais séniores, e é algo que eu sinto que aqui na IEL não existe, e é muito bom. Eu sinto que, por exemplo, não vou dar o nosso exemplo sequer, mas, por exemplo, temos a Maria Castelo Branco, que representa com as opiniões pessoais dela, mas claramente também tem apoio do partido, porque ela está na Comissão Executiva. O Pedro Schuller também, do Porto, também é muito conhecido e faz comentário bastante regularmente. Portanto, nós temos essa questão de nós permitindo os jovens falar de temas que não são exclusivos de jovens e permitimos também que adultos debatam temas de jovens e haja esta multidisciplinaridade etária, mais ou menos, podemos assim dizer. Agora, eu também penso que há aqui, do lado da oferta dos partidos, ou seja, esta parte da mistura entre jovens e pessoas mais séniores, também há a parte de adaptar as mensagens políticas, que acho que é aí que há os maiores problemas, que muitas vezes o que se discute na televisão é os meandros da política do género. Foi passado o Orçamento de Estado com esta votação contra e a favor, não se debate tanto as causas ou os méritos das políticas em si, mas mais a votação, ou muitas vezes também se debate mais o aspecto técnico ou o aspecto legal, entre aspas, sim, o aspecto legal acima de tudo, das medidas e não tanto o impacto que essas medidas podiam ter em efeitos tangíveis. Ou seja, isso também passa depois também por adaptar a própria mensagem para ser mais acessível a todos e também mudar os próprios veículos de comunicação, não é? Como nós aqui estamos hoje no Instagram a falar com o nosso público mais jovem, queremos acreditar, e mesmo não tão jovem. Pronto, passa também um pouco por aí. E agora, para acabar a minha intervenção final, só como o Francisco disse também muito bem, a parte de desenvolver um sentido crítico na escola, acho que é importante. A parte dos debates é essencial. Eu acho que a parte de questionar a informação que nos é ensinada é essencial. Por exemplo, a questão, por exemplo, da história, como é ensinada de determinada forma até ao 9º ano, e depois, por exemplo, poder ser feita de uma perspectiva muito mais crítica no 10º ano ou 12º, nem filosofia, algo assim do género, para permitir mesmo que os jovens consigam interpretar a informação e conseguir determinar as suas próprias posições políticas. Mas penso, obviamente, que debates nas escolas ajudariam, obviamente. Portanto, são estas assim mais ou menos as minhas propostas para isto melhorar um pouquinho. O que é que tu achas, João? Eu acho que vocês cobriram muito bem o espectro. Não me deixaram muito mais para mim. Força. Eu vou só focar, eu julgo, em 3 aspectos que eu acho que são mais, para mim, são mais importantes, ou que é a minha opinião em termos de importância. Nas escolas, eu acho que é fundamental se ensinar como funcionam as instituições. Ninguém tem que ir para lá de falar de ideologia, nem sequer é necessário. Mas é preciso perceber quais é que são as funções do Presidente da República, para que é que serve a Assembleia da República, qual é a diferença entre um decreto-lei e um decreto regulamentar e uma lei. Há alguns aspectos que, de facto, era aquilo que eu acho que foi o Francisco que disse: ninguém joga um jogo se não souber as regras. É verdade. Isto é básico. Se um jovem sai com o 12º ano feito, mas não sabe como funcionam as instituições em Portugal, não está certamente motivado para participar. Eu posso dizer que, para mim, o Poder Judicial é uma caixa negra. Eu não sei minimamente, eu não percebo como é que funciona a Procuradoria-Geral da República. Sim, não percebo como é que funciona. Aquilo para mim é uma caixa negra.
Bom argumento aí, por acaso, aí foste buscar bem a parte É verdade. Enfim, é uma forma como eu vejo. Portanto, eu acho que as escolas deviam se focar muito nisso, porque era uma forma de incentivar a participação. Depois, eu acho que também vi o mesmo estudo que tu, Pedro, pelo menos os números que tu mencionaste faziam-me lembrar umas coisas que eu vi, e eu acho que esse estudo peca um bocadinho por confundir política com partidos. É óbvio que os partidos Exatamente. são a expressão da política, mas a política não se distingue nos partidos. O que me leva ao terceiro ponto, que de facto foi o ponto essencial que o Francisco referiu, que é a questão dos jovens que são dedicados a causas e não a políticas. Eu acho que isso é óbvio, acho que de facto não é um assunto que muita gente discorde. Gostava só de referir algumas situações em que houve uma capacidade muito motivadora dos jovens. Os jovens estão muito mais motivados para participar na rua do que as pessoas com mais idade. Ir para a rua demonstrar é uma coisa muito mais jovem do que das outras pessoas. E tivemos o caso do Obama, que nos Estados Unidos conseguiu movimentar os jovens e conseguiu levar imensa gente a votar que nunca tinha votado antes, e que representou uma esperança enorme para o mundo, porque neste caso os Estados Unidos acabam por ser um bocadinho um exemplo para o mundo, e que depois acabou por falhar, porque de facto ele foi eleito e teve 2 mandatos, mas quais é que foram as consequências práticas disso? Foi mais um presidente dos Estados Unidos, com coisas boas, com coisas más, obviamente, mas que eu julgo que para muitos jovens acabou por ser uma desilusão. E depois... Sim, mas também convém ajustar, mas depois também convém ajustar a questão das expectativas dos jovens, não é? Porque tendo em conta mesmo a própria natureza da democracia americana, o Obama, por exemplo, lembro que ele nem sequer conseguiu passar a background checks na lei da porta das armas, por exemplo. Uma coisa que é uniformemente aprovado pela sociedade, em 97% das pessoas, e não conseguiu passar no Senado. Por exemplo, ou seja, nós também às a complexidade da política. Nós às vezes confundimos a Europa E os com os lobbies. Estados Unidos. Os Estados Unidos Pois, são muito sim, diferentes da Europa. exatamente. Mas pronto, ou seja, é complicado também depois ter essa tangibilidade, não é? Do que uma pessoa promete, mas depois chega ali e apanha um Senado durante 2 anos em que não consegue passar nenhuma lei, é complicado. Mas pronto, para não fugir muito. Sim, é verdade. Podes continuar, João, desculpa, continua. Ia só terminar também a ver com os Estados Unidos, que é uma forma, bem, para além daquela mais óbvia, digamos assim, que é a utilização de novas tecnologias para a atração dos mais jovens, como os lives do Instagram, julgo eu, que são uma forma muito mais próxima dos jovens do que qualquer outra que possa haver, mas muito para além disso, passa muito por tornar a ideologia, que é algo que os jovens não se preocupam muito, numa causa. E eu gostava de dar como exemplo o Black Lives Matter. O Black Lives Matter é uma causa associada ao anticapitalismo. Houve pessoas que tiveram a capacidade de tornar sexy o anticapitalismo e conseguiram mobilizar milhões de pessoas para ir para a rua com uma causa meritória, não se põe em causa, mas cujo objetivo subjacente é o anticapitalismo. Portanto, como é que isto se faz? Como é que nós conseguimos tornar a ideologia liberal sexy para os jovens, para que eles a vejam como uma causa e para que a abracem como uma causa? Isto, referindo ao nosso partido. Não sei como é que se faz, mas gostava. Mas acho também que a Iniciativa Liberal, que também vocês já mencionaram, é um partido muito mais aberto aos jovens do que os partidos mais tradicionais em Portugal. Uma cultura muito mais horizontal, diria. Sim, só o facto de não termos. E acho que é um bom exemplo, e eu acho que estamos a fazer um bom trabalho nesse aspecto, e vamos ver se conseguimos continuar. Francisco, queres terminar? Obrigado, João. Queres mandar um remédio final? Eu penso que já disse tudo o que tinha a dizer. Agora, tentando responder assim de forma breve à questão que o João colocou, como é que a Iniciativa Liberal consegue ser sexy o suficiente para atrair os jovens. É o seguinte, acho que é natural os jovens terem sempre alguns valores que depois podem ir diminuindo à medida que crescem, mas penso que todos os jovens, ou quase todos os jovens, se identificam com a ideia de autonomia, de capacidade de agir e de capacidade de decidir
aquilo que eu quero fazer com as minhas capacidades, com as minhas competências. E passa por, sem, claro, nunca prejudicar outras pessoas. E acho que passa muito por aí. Aquela ideia do, desde que eu não afeto os outros, cada um sabe de si. E eu tenho o direito de utilizar os meus recursos, as minhas competências e capacidades e qualidades para desenvolver aquilo que eu quero e para me valorizar enquanto pessoa. Senão, para que é que serve a vida? Não é? Sim. Essa que é a grande questão. Eu só tenho aqui também, se calhar, pá, eu vou aproveitar isso e se calhar também vou... Eu acho que vou propor a melhor proposta aqui da noite, que ainda não foi proposta, que é nós podemos, quando a pandemia acabar, podemos começar a fazer comícios ao pé das discotecas. Isso era engraçado. Vamos ao pé do Urban, do Guild e de algum lado e fazemos um comício, nos damos uns flyers e pagamos uma vida de entrada a toda a gente. Isso era bem visto. Acho que temos que começar a pensar fora da caixa para isto ficar assim um pouco de anime mais leve. Mas olha, isto também está-se a alongar um pouquinho. Já estamos em 40 minutos de discussão. 50 minutos de discussão, porque os 10 primeiros não contam. Mas penso também já estamos bem, não acham? Acho que já ficou o principal Parece disso. Que sim. Parece que sim. Então, só que nos últimos remarks, quero pedir desculpa às pessoas que aqui estão pelos primeiros 10 minutos. Pois acontece, acho eu. O João vai deixar o link também, o live vai ficar na página do Instagram TV de Porto Mós e nós depois temos de partilhar nas stories dos nossos núcleos ou das nossas páginas e vamos deixar nos destaques depois também para consultarem se quiserem ou mandar alguém. Obrigado por estarem aqui aos dois, foi um prazer estar com vocês e obrigado a quem nos viu. Prazer. Para a semana a mais, talvez com 3 pessoas novas, talvez com umas caras familiares, mas pronto, só o tempo dirá e muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado. Obrigado. Boa semana. Boa semana. Um abraço. Adeus. Boa semana.